Estamos de volta, pessoal. Começando aqui a nossa parte 4. Eita, itemzinho puxado esse, viu? Regulações que podem afetar a postura de risco. Existem muitos regulamentos que afetam a postura de risco. Alguns são estruturas de segurança que têm requisitos de conformidade obrigatórios. Em outros casos, elementos de regulamentação podem ditar condições que retêm ou introduzem vulnerabilidades, ameaças e riscos. A violação dos requisitos regulatórios pode resultar em multas seriamente prejudiciais, até mesmo prisão e impactos negativos na reputação de indivíduos e organizações. Tipos de avaliação de risco: a gente tem basicamente dois, que é o qualitativo e o quantitativo. O risco qualitativo, nessa análise de risco qualitativa, é baseada mais em situações e cenários do que cálculos precisos. Em vez de atribuir valores exatos em dólares ou reais para possíveis perdas, as ameaças são classificadas em uma escala para avaliar seus riscos, custos e efeitos. Essa análise pode ser realizada usando várias técnicas como brainstorms, grupos focais, entrevistas, questionários, entre outras. A escolha da técnica a ser empregada é baseada na cultura da organização e nos tipos de riscos e ativos envolvidos. Geralmente, vários métodos são usados simultaneamente e seus resultados são comparados e contrastados no relatório final de análise de riscos. Continuando aqui com a análise qualitativa, ela é frequentemente mais adequada para avaliar ativos intangíveis da organização, como opinião pública e desenvolvimentos futuros, enquanto a análise quantitativa é mais flexível e requer menos recursos e tempo, mas é mais adequada para avaliar ativos tangíveis. O objetivo de qualquer processo de avaliação de risco é estabelecer prioridades de criticidade e várias formas de avaliação qualitativa que podem ser tentadas antes de determinar que uma avaliação qualitativa é necessária. Já a parte quantitativa, ela atribui valores monetários reais, reais de grana mesmo, a perda de um ativo, ou em dólares, acho que eu esqueci de alterar ele para reais. O método quantitativo resulta em porcentagens de probabilidade concretas. Isso significa que cria um relatório que tem valores monetários para níveis de risco, perda potencial, custo de contramedidas e valor de salvaguardas. Este relatório geralmente é bastante fácil de entender, especialmente para qualquer pessoa com conhecimento em planilhas e relatórios de orçamento. Pense na análise quantitativa como o ato de atribuir uma quantidade ao risco. Em outras palavras, colocar um valor monetário em cada ativo e ameaça. No entanto, uma análise puramente quantitativa não é possível. Nem todos os elementos e aspectos na análise podem ser quantificados, porque alguns são qualitativos, subjetivos ou intangíveis. Antes de a gente passar para esses passo a passo aí, e arrocha essas siglas aí, meio que fazer uma análise de risco quantitativa. É tipo assim, se acontecer tal risco, eu vou perder tantos reais, eu vou ficar com tantos sistemas fora do ar. E a análise qualitativa é tipo assim, o pessoal vai me odiar, a reputação da empresa vai acabar, Você consegue quantificar isso? Não dá. A percepção dos seus clientes, como que isso vai ser. A empresa funciona bem, mas já vive fora do ar, entendeu? É mais ou menos nessa pegada aí, nessa linha. E aí aqui, trouxe o seguinte para vocês. Os 6 principais passos ou fases na análise quantitativa de risco são os seguintes. Hugo, vai cair isso na prova? Não sei. Não cheguei a ver nenhuma atividade assim arrochada nessa parte aí, mas estão as siglazinhas aqui que, nossa senhora. Inventarie ativos e atribua um valor ao ativo. Seria esse asset value aqui, ó. Asset value. Pesquise cada ativo e produza uma lista de todas as possíveis ameaças a cada ativo individual. Para cada ameaça listada, calcule o EF e o SLE. O EF, ele vai ter ele vai ser um fator de exposição. Fator de exposição. E o SLE, ele vai ser, vou colocar aqui em cima aqui, o Single Loss Expectancy, que vai ser, na tradução aqui, expectativa de perda única. Por algum motivo, vou perder isso aqui de uma forma única. Realize uma análise de ameaças para calcular a probabilidade de cada ameaça ser realizada dentro de um único ano, ou seja, o ARO. O ARO vai ser o Annualized Rate of Occurrence, ou seja, é a taxa de ocorrência ali dentro do ano, Derive o potencial geral de perda por ameaça, calculando o ALE. O que é o ALE? Expectativa de perda anualizada. Annualized Loss Expectancy. Pesquise contramedidas para cada ameaça e em seguida calcule as alterações no ARO
que vai ser a taxa de ocorrência anual, e o LE, que vai ser a expectativa de perda, né, durante o ano ali. O que tiver o A, pessoal, é de ano, tá? Anualizado. Pesquise contramedidas contra ameaça, né, e em seguida calcule as alterações no RO e no LE com base na contramedida aplicada. Realize uma análise de custo-benefício de cada contramedida para cada ameaça, para cada ativo. Selecione a resposta mais apropriada para cada ameaça. Só isso. Simples assim. Você fez isso aí, você fez o gerenciamento de risco da sua empresa. Obviamente não dá pra fazer isso aí tão simples assim, pessoal. Não tem como uma pessoa simplesmente fazer a avaliação de todos os riscos e tudo mais. Não dá. Simplesmente não dá. Ou você tem que ter uma equipe para fazer a análise de risco ali de toda a empresa, ou você tem que separar ali um tempo específico para cada departamento fazer essa análise, cada setor, enfim. Não é simples assim. O que acontece? Eu peguei aqui uma colinha dessas siglas, né? Pode ser que utilize elas, pode ser. Alguns tópicos específicos aí, tá? Traz essa série que a gente vai ver mais pra frente. Likelihood of occurrence, né? Que seria a probabilidade, é a medida da probabilidade de que uma ameaça, esse likelihood of occurrence aqui, acabou que ele traduziu isso como probabilidade. Mas enfim, ele vai ser a probabilidade de que uma ameaça se realizará dentro de um período de tempo específico. No âmbito da avaliação de risco, a verossimilhança é medida anualmente. Se eu não me engano, esse likelihood of occurrence, ele traduz como essa verossimilhança? Não me lembro mais. Essa medida é chamada de taxa anualizada de ocorrência, que a gente vai ver mais pra frente, eu acho específico isso. Impacto. Impacto é uma medida de quantidade de dano ou perda que poderia ser ou seria causada se uma ameaça potencial se concretizasse. O impacto de uma ameaça é identificado pelo valor conhecido como EF, fator de exposição. Aqui as siglas começam a aparecer. A porcentagem de perda de valor do ativo que ocorreria se um risco fosse concretizado. Por exemplo, se ocorresse um ataque, o que ele ia perder ali e tudo mais. O EF de uma ameaça é avaliado em relação a um ativo específico. Assim, cada EF se relaciona com a combinação de ativo e ameaça de forma individual. O EF é calculado usando dados históricos de ocorrências anteriores relacionadas à nossa organização ou de terceiros para prever a quantidade ou porcentagem de perda que pode ocorrer quando e se a ameaça causar danos no futuro. Asset Value, que seria o valor do ativo, né, frequentemente escrito como AV, é o valor ou o custo de um ativo para a organização. É um cálculo baseado em uma mistura de valor tangível e intangível, despesas e custos. O AV é usado para prever a quantidade de perda que a organização sofreria se o ativo fosse prejudicado por uma ameaça. Às vezes é referido como custo total de propriedade, mas isso parece colocar uma leve diferença no conceito de AV, ou seja, despesa versus importâncias. Algumas coisas não são consideradas como despesa, né, pessoal? SLE, Single Loss Expenses, é o valor em moeda corrente, em reais, por exemplo, potencial que seria perdido em uma única ocorrência de realização de risco. Ele é calculado multiplicando seu EF pelo valor do ativo em relação a um par de ativo ameaça. SLE, né, é igual aqui o EF vezes o AV. A LE, que seria a expectativa de perda anualizada, é o potencial valor em moeda corrente, no caso reais aqui, de perda por ano por risco. É calculado multiplicando a SRE pelo ARO. O RO ele vai ser a taxa, né, que vai acontecer isso, a taxa de ocorrência. O SLE vai ser de perda única ali. Então vamos supor, por exemplo, sua empresa ali é um supermercado. Você dá manutenção ali em um supermercado ali, trabalha dentro de um mercado. Se ficar sem internet ali por, sei lá, caiu a internet, você já perde ali X reais. Então esse seria aqui o seu SLE. E aí o RO vai ser quantas vezes acontece no ano. Poxa, cai a internet lá, cada vez que cai a internet eu perco, sei lá, R$1.000. Perco R$1.000. E o RO é quantas vezes? Acontece 10 vezes. Poxa, então faz essa multiplicação aqui, você vai ter o ALE, que seria a perda expectativa. No caso aqui, vai ser o que? R$10.000. Poxa, R$10.000 eu tenho toda vez que a internet cai. Tá. Esses R$10.000 daria para comprar, por exemplo, manter um segundo link? Ou às vezes um segundo e terceiro link? Não, daria. Um outro link de internet aí eu ia gastar R$100 por mês. E aí então isso me daria um custo de 1.000, 1.200 anual. E aí baixaria. Mas você falou, já fez uma avaliação de risco aí, tá? Então essas siglazinhas, quando tava montando o material, eu falei, caramba, como é que eu vou trazer isso de uma forma mais clara? Desbuiando e fazendo essa explicação, dando exemplo aqui. Vai ter quiz lá, a gente vai ver isso mais na prática. Uma vez que o LE é calculado para cada ativo e ameaça relacionada a esses ativos, os LEs são ordenados do maior para o menor. Isso estabelece uma medida relativa do maior risco para a organização em comparação com o menor. A partir dessa lista de prioridades ordenadas, soluções de segurança são projetadas começando do topo. Obviamente, né? O que dá mais impacto ali é o que você tem que tratar primeiro. E aí ele tem essa imagenzinha aqui, né? Você faz a avaliação do ativo, você faz levantamento de ameaça, vulnerabilidade. Você vê aqui o fator de exposição, né? Ou parte de impacto ou perda. Você faz a perda única que caso aconteça.
a taxa que isso acontece por ano e depois você tem o que você perde por ano em reais. E aí, obviamente, você vai fazer redução do risco, aceitar o risco ou atribuir esse risco. A RO, a taxa anual de ocorrência, a probabilidade estatística em que um risco específico pode ser realizado em um certo número de vezes em ano, geralmente escrita por hashtag aqui, que no caso é a quantidade ou número, né, por ano. É obtida a partir de uma empresa de avaliação de risco das tabelas atuariais de uma seguradora por meio da análise de registros históricos internos ou às vezes por meio de estimativas. O RO é uma avaliação de quantas vezes uma ameaça tem a oportunidade de causar danos e com que frequência esses danos podem ocorrer no futuro. Uma RO também é específica para a combinação ativo-ameaça. Pessoal, espero que essas siglas aí tenham ficado claras, né? Acho que o exemplo que eu dei aí deu para ter uma leve noção aí de como que seria isso. Vamos adentrar aqui nessa parte de desastre. Ela é um grande tópico, mas é um tópicozinho light pra gente dar uma respirada, passar essas siglas aqui que é bem tenso. Apesar de nossos melhores desejos, desastres de uma forma ou de outra eventualmente afetam toda a organização. Seja um desastre natural, como um furacão ou um terremoto, ou uma calamidade causada por pessoas, como um incêndio em um prédio ou canos de água estourados, toda organização encontra eventos que ameaçam sua existência. As organizações fortes têm planos e procedimentos para ajudar a mitigar os efeitos que um desastre tem em suas operações contínuas e acelerar o retorno às operações normais. Esses planos incluem o BCP, que seria o Business Continuity Plan, né, que seria o Plano de Continuidade de Negócio, e o DRP, Disaster Recovery Plan. Citados no item 4.2, constituem os planos de continuidade de negócio e o plano de operação de desastres. Desastres ambientais. Ameaças ambientais são desastres naturais desencadeados pela mãe natureza. Ameaças ambientais podem resultar em pequenas interrupções nas tarefas de negócio, dano significativo a sistemas de infraestrutura ou desastre total para uma organização. Chove demais, acaba energia, derruba poste, por aí vai. Person-made, as ameaças feitas por pessoas são qualquer evento ou ocorrência causada por seres humanos. Isso pode variar de atos de guerra e terrorismo a roubos de dados, sabotagem e peculato. Ameaças internas versus externas. As organizações devem levar todas as ameaças a sério e entender que ameaças internas têm mais chance de causar danos duradouros do que as externas, já que os insiders já possuem acesso físico e digital à organização. Facilita ali meio mundo, né? Bom, pessoal, chegamos aqui nessa parte de BIA, que é um grande tópico aqui, o último desse item. Vou deixar ele para a próxima parte. Não se esqueçam de deixar o feedback, é muito importante. Forte abraço, vejo vocês na próxima aula. Até lá!